Me conta aqui, você tem medo de olhar para suas dores e para tudo que está guardado aí dentro de você? Essa é uma questão que eu encontro muito normalmente nas pessoas que buscam, às vezes, querem começar uma terapia, mas acabam que recuando por conta desse medo. E eu entendo, é difícil. Eu mesma recuei muitos e muitos anos dos meus processos emocionais por medo, porque a gente não sabe com o que a gente vai se deparar. Mas aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que isso acontece e quais as consequências na nossa vida da gente não ter essa coragem para olhar para as nossas dores emocionais. Isso acontece na nossa vida porque a gente não foi educado, não cresceu com inteligência emocional. E até aí tudo ok, porque se eu não tenho inteligência emocional, possivelmente os meus pais não tinham inteligência emocional, os meus avós também não tinham, e quanto mais atrás, né, essas gerações passadas, menos inteligência emocional se existia, não se falava sobre isso. Não se falava, não tinha acesso a terapias, não tinha nem estudos ainda, né, adequados falando sobre essas questões. Então é normal, as pessoas foram crescendo na base do trauma, na base da surra, na base do engole o choro. E isso foi sendo passado de geração em geração. Só que por isso que a humanidade está assim tão difícil, porque está todo mundo machucado por dentro e alguém tem que começar esse processo de cura. Então, por isso que eu tô aqui nessa proposta de falar um pouquinho sobre isso e, né, me trabalhei e tenho trabalhado com outras pessoas nesse sentido, porque alguém tem que começar, tem que virar esse jogo, senão a humanidade nunca vai se curar, vai continuar todo mundo vivendo na base das feridas e dos traumas emocionais. Mas a gente cria, tirando essa questão da inteligência emocional, a gente cria inconscientemente aquela situação assim: eu não vou olhar para isso, eu não quero mais olhar para isso, e aí eu me finjo de feliz, uma pseudo-felicidade. Só que, vamos comparar isso numa situação de uma casa. Uma casa, ou ela tá limpa, ou ela tá suja. Não tem como ela tá limpa e suja ao mesmo tempo. As emoções não trabalhadas, não liberadas, guardadas dentro de nós, são como sujeiras que ficam dentro das nossas células. Então eu não tenho como ter um corpo limpo e sujo ao mesmo tempo. Se eu tô cheia de emoções guardadas negativas, entre aspas, que eu já vou explicar para vocês a respeito disso, eu não dou espaço para emoções positivas fluírem livremente. Então, quanto mais processos de dor, de traumas eu tenho guardado em mim e eu não tenho coragem de olhar para isso, menos alegria, felicidade, amor, saúde vai fluir em mim, porque não tem como as coisas coexistirem. As emoções foram feitas para serem sentidas, para trazer um aprendizado e para serem liberadas. O nosso corpo não suporta ficar guardando tudo isso. Por isso que as pessoas vão adoecendo, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, porque não trabalham essas questões. Então é difícil? É difícil, não vou falar que é fácil, mas é necessário. E quanto mais tempo você se priva de olhar para isso, menos feliz você vai se tornando. E aí a gente acaba buscando artefatos externos, né? Porque a gente tem esse anseio de ser feliz. E ao invés de trabalhar nessa causa, o que a gente vai buscar? Substâncias que vão trazer uma felicidade, vícios, né? Às vezes até do celular, enfim, tantas outras coisas que a gente busca no externo para dar essa felicidade momentânea, para ir meio que maquiando e mascarando essas dores que estão lá cutucando você, para olhar, para curar, para de fato curar de verdade em você. E aí sim você se abrir para sentir uma felicidade, uma alegria que são genuínas, que fluem de você sem motivo. Quem não quer sentir isso? Todo mundo quer. Mas existe um processo para chegar nisso. Uma outra questão que acontece é que quando a gente vai acumulando essas energias negativas dentro da gente, essas emoções negativas, pelo processo de energia vital mesmo, vai ficando meio que aquele acúmulo, tipo sujeira acumulada,
diminui a minha intuição, para quem gosta de trabalhar com intuição, porque não tem espaço para isso acontecer, diminui a minha criatividade e diminui a minha vitalidade mesmo. Então as pessoas que são tristes, magoadas, depressivas, elas não vão ficando assim, deprimidas, né, sem energia. Então existe um processo, existe um passo a passo para ser trabalhado com isso. Todas as emoções foram feitas para fazer o ser humano se desenvolver. Não existe emoção que a gente tenha que reprimir. Então, se você tem tristeza, se você tem raiva, se você tem medo, tá tudo bem, faz parte. Nós somos seres humanos, nós fomos feitos para sentir isso. Só que é para sentir e liberar, e a gente precisa aprender a fazer isso. Então eu tô aqui para trazer esse esclarecimento e para dizer que eu trabalho com diferentes terapias breves, que se você precisar de auxílio, quiser dar esse primeiro passo, começar a se abrir mais, de repente, para poder sentir mais alegria e felicidade na sua vida, me chama porque eu posso te ajudar nesse processo.